Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem? Estou aqui de volta para conversarmos mais uma vez, refletirmos juntos e falarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É com muita alegria que eu estou aqui hoje e muita gratidão também para que a gente possa trocar, para que a gente possa refletir, para que essas palavras e essa reflexão que eu vou trazer para vocês aqui hoje possa tocar no nosso coração, possa fazer com que a nossa alma desperte para algo bom, contribuindo com o nosso processo, com a nossa caminhada, com a nossa jornada evolutiva. Muita gratidão por vocês estarem aí também. Antes de começarmos, eu convido a fazermos uma oração juntos para harmonizarmos o nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo também. Vamos lá? Senhor, bom e amado Mestre Jesus, nós estamos aqui com um coração cheio de alegria e gratidão por estarmos com saúde, por estarmos tendo a oportunidade de estudarmos e refletirmos diante de nossas práticas e de tuas palavras, Senhor. Pedimos por todos aqueles que necessitam do teu amparo, que necessitam do teu olhar caridoso, de tua mão amiga, mas que acima de tudo também precisam do seu irmão, do apoio, do perdão, dos recursos espirituais e materiais, Senhor. Esteja conosco, nos abençoando, que nós possamos sempre deixar a porta aberta para que o seu amor e a sua luz adentrem cada vez mais de dentro de nós. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Então, hoje ficou sob minha responsabilidade falar um pouco, dissertar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, que é a vossa, do capítulo 13, na verdade, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E sob minha responsabilidade ficou o item 11.12, a beneficência. O que seria então a beneficência? O que é essa palavrinha que se assemelha tanto e parece tanto com algo bom, bem, né? Então o Evangelho vem nesses dois itens que nós vamos refletir aqui, dissertar um pouco mais, explicar um pouco mais, né? Fazer com que a gente reflita um pouco mais sobre o que é fazer o bem, né? Será que beneficência é a mesma coisa que caridade? Então vamos ver. O capítulo então começa dizendo que a beneficência dá para nós aqui encarnados neste mundo a mais pura e doce das alegrias, que é a da doação, que é a de fazer algo para alguém, né? Que é a de nos doarmos na nossa essência para alguém. Ó, continua o Evangelho, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que olhem para outro com o mesmo olhar com o qual se olha para si mesmo, que se desnude com alegria para vestir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. E vejam bem, parece algo simples, né? Fazer o próximo feliz. E isso não quer dizer, não é uma visão romântica e utópica. Nós estamos falando de ações diretas, necessárias, corriqueiras e simples, né? É da simplicidade que se brota as maiores ações. A grandeza, né, do ser humano, ela vem dessa simplicidade. Então, o item já começa trazendo para a gente essa responsabilidade. Quer ser feliz?
você quer descobrir a verdadeira felicidade, a alegria, né? Mais pura e verdadeira, faça ao próximo aquilo que você deseja que faça com você. Faça ao próximo uma caridade sem cobrança, sem pedir algo em troca, sem desejar que esse próximo fique eternamente grato a você ou que você receba do mundo de Deus algo de muito especial. Aquilo que vem do nosso coração de verdade, né? E que aplaca a dor e a necessidade do outro, por menor que ela seja, é essa verdade que vai fazer com que a nossa ação seja realmente uma ação necessária, né? Uma ação com profundidade realmente. Então a gente pode refletir muito em cima disso diante desses momentos que estamos vivendo. Muitas pessoas durante esse processo de pandemia que ainda estamos vivendo, né? Perderam seus empregos, ficaram desorientados, adquiriram doenças mentais, emocionais, né? E do corpo físico também. E quantas dessas pessoas precisavam de recursos materiais e também de recursos espirituais, e também de uma escuta, uma oração, né? Um olhar, um sorriso de carinho. A gente pode até pensar, como que eu posso fazer alguma coisa para alguém dentro da minha realidade, né? Ou então dentro do meu sofrimento. Poxa, como eu sofro, como eu passo as minhas vicissitudes na vida, os meus problemas, as minhas entraves, né? Tenho problemas familiares, tenho problemas no meu trabalho, com os meus filhos, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, enfim. Mas todos nós estamos aqui encarnados nesta terra, também temos problemas, não é verdade? Nós também temos que enfrentar questões que nos afligem, que fazem com que as nossas tensões, os nossos medos venham à tona, né? Que colocam a nossa fé em prova, acima de tudo. E se a gente olhar para o lado, a gente vai sempre encontrar um irmão que está passando por mais necessidade que nós mesmos. E isso acontece com todo mundo. Então, para que esse sofrimento seja reduzido, aplacado e até mesmo ressignificado, que tal olhar para o lado e ajudar e apoiar aquele irmão que necessita tanto dessa ajuda, que necessita tanto desse olhar generoso, né? Dessa mão estendida. Então, a beneficência, ela gira em torno dessa ideia, desse conceito, dessa atitude de fazer ao outro o bem, fazer ao outro uma ação que possa beneficiá-lo de alguma forma, sempre lembrando que essa ação precisa vir do nosso coração, precisa ser verdadeira, que a intenção dessa ação seja apenas a ajuda, chegar até o outro de maneira a ajudá-lo e não pensando, desejando, planejando algo que venha em troca. Então vamos seguir aqui. Bem no final do primeiro parágrafo do Evangelho do item 11, nós temos aqui a frase: quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Assim disse Jesus, né? Então, quando você estiver vestindo aquele que está sofrendo, né? Aquele que está passando por necessidade, ele usa essa alegoria para conversar com a gente, para fazer com que a gente compreenda que quando a gente aplaca a necessidade do outro, a gente também está, né, abraçando, cobrindo, vestindo Jesus. É aí que a gente encontra nessas ações a proximidade com o amor dele, né? E com um amor verdadeiro dentro do nosso mundo. Esse mundo que a gente vive, né? Que agora já está se transformando em mundo de... já está em transição, né? Nosso mundo de regeneração. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes, tu deves conduzir os povos à felicidade. Essa caridade, que já há muito nós conhecemos de ouvir, será que estamos fazendo? Essa caridade verdadeira, que sabemos que sem ela não temos a salvação. A salvação no sentido de conseguirmos superar dentro de nós os nossos desafios, vencer dentro de nós as nossas mazelas e aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos impede de caminhar, aquilo que nos impede de olhar para frente
e enxergar como somos privilegiados e como temos ao nosso redor todas as possibilidades de sermos melhores, né? Então seria a beneficência um tipo de caridade ou caridade e beneficência? Seria a mesma coisa? Vamos refletir um pouco mais aqui junto ao Evangelho. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus por esse sofrimento, lançai um olhar abaixo de vós, vede quanta miséria a aliviar, quanta gente sofrendo e precisando do nosso apoio e precisando da nossa mão amiga, seja esse sofrimento de qual ordem for, não importa. Quantos pobres, crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, não vos lamentais, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mãos cheias a vossa simpatia, vosso amor, o vosso dinheiro, todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Olha quanta coisa a gente pode fazer, quanta coisa a gente pode movimentar, por mais que as nossas possibilidades reais, né, elas sejam reduzidas. Sempre tem uma chance, uma porta aberta para a gente fazer a caridade, seja com aquele que está no nosso lar, seja também, né, um olhar caridoso para nós mesmos, uma ação particular também, mas aqui a essência é olhar para o outro, né? É conseguir ver no outro, enxergar no outro alguém que precisa de nós, que precisa do nosso suporte, do nosso apoio, observar a dor do outro e ajudá-lo a passar ou enfrentar ou amenizar um pouco daquela dor, faz com que as nossas dores também possam ser reduzidas. Descentralizando, então, a dor, né, o olhar, que nós às vezes estamos fixados em nós mesmos, né, nos nossos próprios interesses, e muitas vezes temos, né, atitudes e pensamentos egoístas por conta de estarmos só procurando, né, e olhando para dentro de nós. Dessa forma, a gente consegue adentrar no mundo do outro, a gente consegue se aproximar do mundo do outro, né, e consegue também levar melhor e às vezes até diluir aqueles sentimentos negativos que nós carregamos dentro de nós. Vamos seguir então para o item 12. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima: amai-vos uns aos outros. E a caridade é a maior forma de amor que a gente pode encontrar aqui na Terra, né? A caridade é a forma mais perfeita de amor, já dizia Paulo de Tarso. Então, como demonstrar esse amor ao próximo, se não através dessa caridade, através dessa ação? Então, aqui a gente reflete, a beneficência, ela é essa ação de fazer ao outro o bem, de levar ao outro algo positivo que vá, né, sanar um sofrimento, uma necessidade. Mas percebam, se essa ação ela não vem carregada de amor, ela não vem carregada dessa verdade, ela não é caridade. A caridade essencialmente necessita desse amor, necessita desse sentimento, porque a ação sem o amor, sem essa verdadeira, né, realização que parte do meu coração, do meu íntimo, da minha alma, com verdade para o outro, a gente não tem caridade. A gente tem apenas a ação, essa ação beneficente, essa ação em benefício, em fazer algo em benefício ao próximo.
Se eu quero a caridade verdadeira, é aí que mora a chave, a diferença entre essa beneficência e a caridade. O amor, simples, né? Aquele que muitas vezes não é fácil. Não é fácil de ter, porque o outro me ofendeu, porque fez algo de errado comigo, que eu julguei ser errado, né? Porque tomou uma decisão que não foi legal, que não, essa pessoa ela não merece o meu apoio, ela não merece que eu a ajude. Mas e cadê o amor verdadeiro, né? Cadê você olhar para o próximo e amar como a ti mesmo, né? Amar uns aos outros aqui na Terra como irmãos. Esse é o nosso maior desafio, um dos nossos maiores desafios, melhor dizendo, né? Olhar para o próximo e enxergar nele um irmão, um de nós. Né? Somos filhos do mesmo Pai. Então, mais um motivo para que a gente consiga respirar fundo, naquelas horas do dia a dia, que a gente enfrenta certos momentos que são decisivos, que a gente pensa mil coisas para responder, mil coisas para falar, mil coisas para fazer, mas que a gente espera 10 segundos, né? Os especialistas em meditação, eles sempre falam, conte até 10 antes de responder. Porque muitas vezes esse sentimento e essa necessidade que você tem de dar uma resposta, ela some, se extingue. Então, conte até 10, respire e pense: é isso mesmo que eu quero fazer? É esse caminho que eu quero seguir? Qual vai ser a consequência disso? Eu vou me sentir melhor? Geralmente não, né? Geralmente a gente se confunde, se contunde e se machuca também com esse tipo de ação. Mas sigamos nos desafios que a vida sempre nos traz, de acordo muitas vezes com as nossas necessidades, não é mesmo? Sigamos aqui. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Olha a resposta, né? Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Agora há pouco já estava justamente refletindo sobre isso com vocês. É o egoísmo, né? A centralização aqui, ó, dentro de nós, sem esquecer, né? Na verdade, esquecendo que a gente tem tantas pessoas ao nosso redor necessitadas e que precisam de nós também, né? E que vão fazer encher o nosso peito e muitas vezes tirar aquele vazio que carregamos, né? Encha o seu vazio do outro, encha o seu labirinto do outro também, porque isso vai te fazer respirar mais aliviado, isso vai te fazer sentir uma felicidade que você ainda não experimentou, né? Quantas vezes a gente faz ações mínimas, e depois a gente se sente tão bem, a gente não sabe nem o que é, né? Aquilo faz com que o nosso coração seja um carinho para o nosso coração, né? Essa é a felicidade. Seja com a nossa família, os nossos filhos, né? Com nossos irmãos, os amigos mais próximos, ou com aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que necessita. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar à narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Vou repetir. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. E aí? E a gente pensa, é verdade. Quantos exemplos nós temos? Eu posso citar exemplos conhecidos pelo mundo inteiro, né? Não só exemplos que estão no nosso dia a dia, mas exemplos grandes como Gandhi, Mahatma Gandhi, e todo o seu percurso, a sua jornada pela não violência,
marcando, as suas ações marcaram o mundo aqui na Terra, né? Chico Xavier, que se doou grandiosamente ao outro, sempre, sempre, e aos ensinamentos da doutrina espírita. Madre Teresa de Calcutá, a nossa irmã Dulce, que trabalhou e dedicou sua vida àqueles que estavam em aflição e necessitando, aos irmãos que estavam em situação de rua, às crianças que estavam carentes. Então nós temos esses exemplos grandiosos, né? É claro que eles estão bastante distantes de nós em relação às ações, mas eles estão aqui também. Porque são exemplos ainda, né? Não vou dizer que eram, são exemplos ainda do amor em ação. E o amor em ação é essa caridade. Vede a multidão de homens de bem das quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. Então, a gente tem essa memória e esses exemplos que muitas vezes surgem e se destacam para que a gente possa olhar e perceber e notar que é possível, que é possível, que é tangível, que está próximo, que eu posso também, né, dentro das minhas limitações, ir mais além. Esses exemplos são muito importantes que a gente escute, que a gente leia e que a gente conheça. São exemplos que vão fazer com que a gente ganhe força e ganhe fôlego para continuar tentando, lutando, né, contra muitas mais tendências que nos fazem ficar amarrados, amordaçados dentro de nós mesmos, dentro dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos, né? E eu estou falando isso porque quem fala é o primeiro que escuta. E a necessidade de quem escuta, né, é muito grande, assim como todos nós. Cristo não vos disse tudo que concerne as virtudes de caridade e do amor? Disse tudo. Cristo disse tudo com suas ações aqui na Terra. Ele é o maior exemplo, né? A gente tem que sempre lembrar. Se a gente não sabe que caminho seguir e como agir, vamos agir como ele, né? Então, o Evangelho segue dizendo para a gente que ler e meditar pode ser também, e é na verdade, um grande apoio para seguir esse caminho. Eu gostaria de que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, carta fechada. Quantas vezes a gente quer buscar em outros lugares e a gente tem aqui um grande auxílio, né? Nesse livro. Um grande auxílio para que a gente consiga meditar. E cada vez que a gente lê, a gente enxerga e vê mais além, e vê mais além, e ver coisas que a gente não tinha visto, e encaixar as situações da nossa vida nas situações que o Evangelho nos traz. Este item 12 é um item escrito por São Vicente de Paula, que, quando encarnado, em sua ordem, né, católica, fez muita caridade, muita ajuda ao próximo também. Vamos seguir aqui. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa fé, na vossa doutrina. Então, quando a gente faz essa caridade verdadeira e a gente se esforça e a gente fala sobre ela, nós também estamos fazendo a divulgação da doutrina. A gente também está levando às outras pessoas essa informação, né? Esse despertar. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. E aí a gente fica pensando, né? É uma coisa tão simples, uma palavrinha, um gesto tão importante, mas que muitas vezes falta no mundo inteiro em cada um de nós. Eu vou ler agora um trechinho que vai fazer a gente refletir mais ainda nessa conversa que a gente está tendo. É um trecho da carta de Paulo aos Coríntios e que fala sobre a caridade, sobre o amor. Vamos lá. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Então, olha aí, mais uma vez para a gente refletir sobre essa questão de fazer o bem, né? Sem amor, qual é a função? Qual é a função do sino que não faz barulho, né? Qual é a função de você agir com o outro, né? Falar a língua dos anjos, fazer aquilo que se deve fazer, mas se você não traz dentro de você o amor, se você não traz dentro de você os sentimentos verdadeiros, né? O amor cobre a multidão de pecados. E esses pecados são nossos também, né? Nossos diante das nossas ações, daquilo que a gente vem acumulando ao longo de muitas e muitas e muitas caminhadas, não é mesmo? Então, Paulo de Tarso já nos dizia que a caridade é a estrada para a regeneração. É um caminho que vai nos levar a nos sentirmos cada vez melhor, a conseguir olhar para nós mesmos, levantar e seguir adiante. É a virtude mestra, é a virtude maior dentro de todas as virtudes. Então, mais ainda, a gente procura refletir em cima disso. Como que as nossas ações são importantes, nossos pensamentos, né? Como que a gente precisa mesmo vigiar e meditar sobre isso. E aí, este item 12 conclui assim, eu separei esse trechinho aqui também para a gente ler. Homens de bem, de boa fé e forte vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo, e assim seja. E a gente até pensa que essas palavras elas vão ficar ecoando, né, muito no nosso coração. E aí a gente pensa assim no mundo que nós estamos vivendo. É tão simples dizer que a gente precisa amar o outro. É tão simples dizer que a gente tem a necessidade de ter essa caridade, mas é muito difícil nos libertarmos das amarras do egoísmo. Eu convido vocês a procurarem ler esse trecho do Evangelho, a Beneficência. É muito elucidativo, faz com que a gente reflita bastante, faz com que a gente pense bastante em como podemos fazer a diferença, como é necessário e essencial essa ação, que essa ação parta de dentro de nós, né? Que essa ação nos ajude a gente se distanciar desse egoísmo, né? E chegar mais próximo do outro, mais próximo desse amor, mais próximo de preencher o nosso coração, de fazer o bem ao próximo, estar perto do que Jesus propôs para nós e que nós acreditamos ser o necessário para a nossa existência. Eu espero então ter contribuído, né? Espero ter auxiliado, ter levado uma boa reflexão a vocês onde estiverem e no tempo que estiverem. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Obrigado a todos, que possam levar sempre com vocês esse amor, esse hálito divino, que a gente nunca perca a fé, mas a fé com amor e ação. Obrigada. Até mais. Até a próxima.